Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta sessão, nós vamos falar dos fundamentos dos Data Warehouse modernos e na próxima sessão a gente vai falar de modelagem e modelos de dados com foco específico em Data Warehouse. O primeiro ponto aqui quando a gente fala de Data Warehouse é a gente ter uma distinção entre um banco de dados analítico de um banco de dados operacional. Então, se a gente fosse resumir um banco de dados analítico, que é um Data Warehouse, ele contém dados para suportar análise. Então, lá os dados serão processados, né, vão ser executadas consultas, rotinas de processamento para se produzir informação. Já um banco de dados operacional é aquele que mantém a empresa funcionando. Então, o banco de dados operacional, ele vai suportar, por exemplo, a contabilidade, a folha de pagamento, né, as operações da empresa em geral. Então, aqui, essa tabela, ela mostra esses aspectos que diferenciam o analítico do operacional. Então, do ponto de vista de finalidade, que a gente já falou, alguns exemplos, o operacional vendas, produção, folha de pagamento, e o analítico é um armazém de dados. A origem da informação. Então, no banco de dados operacional, a informação normalmente é produzida no próprio banco de dados. Então, por exemplo, quando você tem um sistema de folha de pagamento, você tem um software que o usuário ele vai inserir lá, por exemplo, um novo funcionário, e essa informação vai ser inserida diretamente no banco de dados. Já no analítico, não. O analítico ele vai consolidar informações, dados que vêm de outras fontes onde eles foram produzidos, através de um processo de ETL. Outro aspecto é que o operacional ele tem várias ou muitas restrições de integridade. Por quê? Porque ele precisa ter integridade no que está acontecendo. Então, ele precisa ter um único fornecedor cadastrado, né? Ele não pode ter um registro de fornecedor duplicado, ou de cliente, ou de produto, né? E, tem que ter uma integridade e tem que ter um controle de transação. No analítico, não. Né? As restrições de integridade elas são poucas ou sequer existem. No operacional também existe um modelo criado para minimizar a redundância de dados ou dados repetidos. Então você vai ter um cliente, por exemplo, ele vai estar presente no banco de dados operacional com apenas uma linha. No analítico, não. Se o cliente mudou, ele pode ter uma nova linha inserida no banco de dados analítico. E quanto ao modelo de dados, a gente já mencionei que a gente vai falar sobre isso mais na próxima sessão. No operacional, normalmente é o modelo relacional e no analítico é o dimensional. Bom, em geral, no DW, no Data Warehouse, o modelo é o dimensional, mas o mesmo Data Warehouse ele pode ter diferentes formas e modelos de dados, às vezes da mesma informação. Então é comum que o DW, que o Data Warehouse, ele faça a ingestão dos dados no formato original, por exemplo, no relacional na terceira forma normal, numa área chamada staging, que é uma área temporária. Dentro do próprio Data Warehouse ele é transformado para o modelo dimensional. E o Data Warehouse ele pode ter flat tables, que são visões desnormalizadas desses dados. A gente vai falar sobre views e views materializadas durante o curso. E você pode ter uma outra questão importante, que no Data Warehouse você pode ter a informação, a mesma informação disponibilizada com diferentes grãos ou níveis de detalhamento. Então, um Data Warehouse ele mostra informação gerencial. Ele é um banco de dados analítico. Então, às vezes, não é interessante ver venda item a item. Né? Isso não é informação gerencial. Então, o que acontece? A informação dentro do Data Warehouse ela é consolidada, por exemplo, por dia, por região, por produto, por vendedor. Isso quer dizer que o grão, o detalhamento, ele é menor. Né? A informação é consolidada. Ok? Bom, mas sobre o Data Warehouse, ele vai armazenar informação histórica de entre 3 e 10 anos, isso depende muito do tipo de negócio da empresa. O formato dos dados, o produto utilizado, ele é otimizado para consulta e
processamento, ou seja, ele não tem um formato otimizado para inserção e atualização de dados, e é muito comum existirem data warehouses que eles suportam ou no seu dia a dia eles têm apenas operações de inclusão e consulta. Não existe atualização de dados e não existe exclusão de dados, ok? Eles são apenas eles recebem apenas inclusão e consulta de dados. A gente vai entender como que isso funciona um pouco melhor na próxima sessão, quando a gente falar do modelo dimensional. Bom, continuando, normalmente os produtos de DW eles têm um formato colunar, vamos falar sobre isso ainda, pouco ou nenhuma restrição à integridade, a gente já comentou. Ele é um sistema distribuído entre vários nós, vamos falar ainda sobre arquitetura, ele está na nuvem, embora existem soluções híbridas, existem soluções on-premise, né, dentro da própria empresa. Eles não usam índices como bancos de dados relacionais, em vez disso eles usam particionamento e clusterização de tabelas, e a maioria, ou a esmagadora maioria desses produtos de Data Warehouse, eles têm suporte à linguagem SQL. E como eu comentei, os Data Warehouse modernos, eles são na nuvem. Isso quer dizer o quê? Que os dados e o processamento ele pode ocorrer em diferentes regiões do mundo, né? Em diferentes servidores, em diferentes nós do cluster que vão estar em diferentes regiões do mundo. E mais, os dados eles podem ser replicados ou copiados para diferentes regiões. Então você pode ter seus dados na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Continuando, então, as características de um Data Warehouse moderno. Eles normalmente permitem esquemas externos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode vincular o seu Data Warehouse a dados que estão em outro local. Então, um Data Warehouse ele pode ter dados nativos, que são aqueles dados que estão no formato próprio do Data Warehouse, mas eles também podem ficar vinculados a dados que estão em um disco externo, no S3 do AWS, por exemplo. E você pode fazer joins nesse arquivo como se ele fosse uma tabela do próprio Data Warehouse, e se esse arquivo lá na unidade externa ele for atualizado, isso vai ser refletido dentro do Data Warehouse. Um Data Warehouse moderno também, né, dependendo do produto, ele tem um separamento, ele tem uma separação entre processamento e armazenamento. Isso quer dizer o quê? Que você vai alocar ou você vai definir o processamento que você quer e o armazenamento que você precisa. Então você tem o melhor controle da solução e o melhor controle de custos. E aqui alguns exemplos de produtos, né? Produtos operacionais relacionais MySQL, Postgres, SQL Server e produtos analíticos de Data Warehouse, Snowflake, BigQuery e Redshift, que são os que a gente vai estudar aqui durante o curso. É muito comum se utilizar produtos que são focados especificamente para operações, né? Produtos relacionais, que são os aqui da esquerda, como Data Warehouse, como armazéns de dados. Isso é possível? Sim, é possível porque eles armazenam dados num formato tabular. Porém, eles não têm uma otimização como os produtos aqui da direita. Isso quer dizer o quê? Que quando o volume de dados ele crescer muito, né, ele vai passar a ser sofrível, ele vai passar a ter muitos problemas. Já os produtos aqui da direita não, né, eles são otimizados para grandes volumes de dados. Bom, se anteriormente a gente falou da diferença entre um banco de dados operacional e um banco de dados analítico, uma outra coisa que a gente precisa ter claro é que existe algumas diferenças entre o conceito de Data Warehouse lá no seu início, ou no seu auge, para o Data Warehouse que é construído hoje. E as diferenças são significativas. É claro que existe uma sobreposição, principalmente com relação ao objetivo, né, é prover informação analítica, informação gerencial, né, mas as diferenças são grandes. Então, contando um pouquinho de história, né, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e durante os anos 90 todo, a construção de Data Warehouse teve o seu auge. Como que se conseguia informação gerencial antes disso? Se ia direto no banco de dados de produção, né, no banco de dados de operação. Se executavam consultas lá, isso, claro, trazia muitos problemas, muitas limitações.
E a ideia do Data House é que você tivesse os dados estruturados, separados, né, e organizados especificamente para produzir informação gerencial. E todo mundo sabe que informação é o fundamento para o sucesso de qualquer negócio. Então, os Data House começaram a ser criados, né, como a gente conhece hoje, durante os anos 90. Esse termo, Data House, ele foi cunhado, né, pelo Billy Emmon, que eu diria ser um dos pais do Data House, né, no livro Building the Data House. Então, existem diferenças significativas desse Data House no seu auge, lá nos anos 90, para o Data House de hoje. Então, vamos ver quais são essas diferenças. Então, primeiro, do ponto de vista de escalabilidade. A gente vai falar mais sobre isso nesta mesma sessão, mas um Data House clássico, ele tinha, se você quisesse aumentar a capacidade dele, você tinha que fazer um aumento de capacidade vertical. O que quer dizer isso? Você tinha que aumentar processamento, CPU, né, memória, armazenamento. O Data House moderno ele pode escalar também verticalmente, mas ele escala principalmente horizontalmente, né? A gente tem a figura do cluster, né, que você tem vários nós trabalhando junto. Como eu disse, a gente vai falar ainda sobre isso durante o curso. Outra diferença é que o Data House clássico, ele trabalhava com dados tabulares, com tabelas apenas, né, com dados extremamente estruturados. O Data House moderno não, ele tem suporte a outras estruturas de dados, principalmente JSON, né, dados semi-estruturados. O Data House clássico fazia processamento em batch. Hoje os Data House moderno têm processamento tanto a batch, claro, mas também a real-time, processamento real-time próximo a real-time. A arquitetura, né, o clássico era on-premises. Isso quer dizer o quê? Que você tinha um hardware, um servidor dentro da sua empresa. As implicações disso são muitas, né? Mas a gente pode falar aí de custo, que a gente vai ver depois. Você tinha que ter uma equipe para manter isso, do aspecto de hardware, de segurança. E se você quisesse fazer um upgrade nisso, você tinha... Normalmente era um hardware especializado, você tinha que comprar componentes do fornecedor, isso ia levar muito tempo, né? Hoje, com a arquitetura, normalmente ela é baseada em nuvem, você não tem preocupação com aspectos como segurança, como infraestrutura, isso tudo está a cargo do provedor. Você consegue escalar rapidamente se você precisar de mais capacidade, né? Então a gente tem muitas vantagens. A questão do self-service, antigamente até existiam algumas ferramentas que permitiam o usuário rodar suas consultas, gerar seus relatórios, mas era bem difícil, bem limitado. Hoje isso está amplamente disponível. O armazenamento, já falamos, relacional, orientado à linha. Então, se construíam bancos de dados analíticos, utilizando um banco de dados relacional, isso existe até hoje, né? Então, você tem um Data House rodando, por exemplo, num Postgres, num MySQL, num SQL Server. E o moderno não, são soluções voltadas à Data House, orientadas à coluna e memória. Existiam, claro, naquela época, soluções voltadas a análise de dados, como o SQL Service, Analysis Service, mas a grande maioria dos armazéns de dados eram em bancos de dados relacionais. Os custos, né, como eu já mencionei, os investimentos necessários eram gigantes, você tinha que comprar um hardware especializado de uma empresa, de um fornecedor. Hoje não, hoje você paga pelo uso, você pode ter tanto um servidor, você pode tanto contratar um servidor, né, como você pode pegar um servidor serverless, que você paga apenas pelo uso dele. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente estudar lá o Redshift, que você tem as duas opções. Você pode ter uma CPU exclusiva para você, que vai estar disponível o mês inteiro, ou você pode ter um serverless que você paga só pelo que você usa. Questão de integração, você precisaria sempre de ferramentas especializadas. Hoje, nos Data House modernos, você tem já várias ferramentas de cópia, de integração de dados moderna, a gente vai estudar algumas delas. Questão de segurança, de governança, era recursos limitados. Hoje tem recursos avançados de segurança, recursos de linhagem e qualidade de dados. Recursos de machine learning no clássico, isso não existia. Hoje existe integração com recursos de inteligência artificial e machine learning. E por fim, a
questão de Big Data, né? A questão de processar grandes volumes de dados. Então, no clássico, havia uma grande dificuldade para processar grandes volumes. E não tinha praticamente capacidade nenhuma de você processar dados com outras estruturas. Então, se você quisesse, se você precisasse de uma estrutura para processar grandes volumes de dados, você ia ter que ir até o seu provedor, fazer um upgrade na sua solução, que ia custar uma fortuna, que ia levar meses às vezes, né? E no Data Warehouse moderno não, as soluções elas são projetadas para processar grandes volumes de dados. Vamos agora destacar um pouquinho melhor as diferenças entre um banco de dados relacional e um Data Warehouse, um banco de dados analítico. O banco de dados relacional a gente já falou, que é aquele de operações, é conhecido também pela sigla OLTP, e o Data Warehouse é o analítico, conhecido também pela sigla OLAP. Então, o relacional, com relação ao esquema, ele é mais rígido. Isso quer dizer o quê? Que você não pode, de forma, eu diria assim, discriminada, mudar o esquema, porque normalmente existe uma aplicação relacionada a ele. Já o Data Warehouse, ele tem um esquema mais flexível e você pode, como eu já havia mencionado, você pode ter diversos formatos ou diversas estruturas representando dados semelhantes. O relacional, em termos de volume de dado, ele é grandes bancos relacionais têm terabytes de dados e o Data Warehouse petabytes. Isso se deve também ao fato de um Data Warehouse ele ter muitos dados redundantes. Você pode ter a mesma informação com pequenas diferenças mais de uma vez em um Data Warehouse. Okay? O dado ele está desnormalizado. Já no relacional, não. Ele está normalizado, a redundância ela é inexistente ou é mínima. Com relação a consultas, no relacional elas são voltadas às transações, a inserir dados, a atualizar dados, e no Data Warehouse são consultas analíticas, buscando principalmente agregar dados. Num banco de dados relacional, os dados são armazenados por linha, isso em termos de arquitetura da ferramenta, e no Data Warehouse são armazenados por coluna. Nós temos um tutorial em seguida que explica melhor as diferenças desses dois modelos. Com relação à escalabilidade, o relacional é menor e o Data Warehouse é maior. Então, o que quer dizer escalabilidade? É a capacidade de você aumentar a capacidade da sua aplicação. Então, o relacional, ele normalmente você consegue escalar ele verticalmente e o Data Warehouse horizontalmente. Também vamos falar mais sobre isso. Com relação à indexação, o relacional ele tem a indexação, eu diria, tradicional, que você tem você cria uma tabela de índice para encontrar os registros rapidamente. E no Data Warehouse não, no Data Warehouse você tem particionamento de dados, você tem conceitos de cluster de tabelas, sharding, entre outros. Nós vamos falar também sobre isso em aula específica. Com relação a backups, o relacional você faz backups das transações e depois você faz um backup diferencial. Então você faz um backup que contém toda a vida operacional do banco de dados e depois você pode continuar com bancos de dados com backups diferenciais. E o Data Warehouse ele tem backups que são chamados de snapshots, que seria como se fosse uma foto do banco de dados naquele momento. Com relação a restrições de integridade, no relacional, obviamente, é alta, porque você não pode ter um funcionário cadastrado duas vezes, ou você não pode ter uma venda cujo funcionário já foi... uma venda cujo o cliente já foi excluído, por exemplo, então existe uma grande preocupação com restrição de integridade. No Data Warehouse, não. Existem produtos de Data Warehouse que não têm nenhuma questão de integridade. Não existe o conceito, por exemplo, de uma chave estrangeira ou de uma chave única. Particionamento. Então, no relacional é possível fazer, mas ele vai funcionar para servir a um único servidor, a um único nó. No Data Warehouse, ele permite distribuir o processamento em vários nós.
E por fim, com relação à linguagem SQL. Então, eu mencionei que todos os produtos, tanto relacionais quanto Data Warehouse, suportam a linguagem SQL, mas no relacional ele é mais voltado para a integridade dos dados e no Data Warehouse para criação de consultas, normalmente consultas bastante complexas com agregação de dados. Bom, um outro conceito importante quando a gente está estudando Data Warehouse é entender a diferença do armazenamento por linha e por coluna. Esse pode parecer um conceito abstrato que diz respeito apenas à arquitetura, mas ao longo do curso você vai ver como é importante saber essa diferença. Então, imagine que a gente tem esses dados aqui, né? Um conjunto simples de dados para fins didáticos, que nós temos aqui 4 colunas e 2 linhas. Então, num banco de dados armazenado por linha, né, como o nome já diz, essa informação vai ser armazenada linha a linha, e cada linha pode estar em um arquivo diferente. Já no armazenamento por coluna, a coluna inteira vai ser armazenada em um arquivo diferente. E isso, claro, tem consequências. Então vamos lá, no armazenamento por linha, cada linha representa uma tupla, né? Então a linha tem a informação toda do evento. Esta linha, então, ela é armazenada junto em disco. E quando você for recuperar uma informação, você vai recuperar a linha toda de forma fácil. Isso quer dizer o quê? Que se você fizer um select asterístico na tabela, né, ou se você fizer um select que vai retornar só 2 colunas, o banco de dados vai, de qualquer forma, recuperar a linha toda, porque ela está armazenada junto, né? Ele vai ter que ler a linha toda do disco. Então, esse tipo de armazenamento ele é bom para sistemas transacionais ou sistemas operacionais, onde, né, as operações são principalmente de atualizações e inclusões de novas linhas. Agora, aqui com relação à compressão, né, ou à compactação, como uma linha pode ter diferentes tipos, ela é menos eficiente. E a compressão ela é muito importante para a performance de um banco de dados. Okay? Então, a compressão aqui, né, a compactação, ela é menos eficiente no armazenamento por linha. Certo? Agora, vamos ver o armazenamento por coluna. Então, como a gente já viu, na coluna, a coluna inteira é armazenada no mesmo arquivo. Então, se você fizer uma consulta, apenas as consultas necessárias são lidas. Isso quer dizer o quê? Se você fizer um select Customer ID, Customer Name, From Customers, ele vai ler apenas essas 2 colunas, não a tabela inteira. Agora, se você fizer um select asterístico, ele vai ler todas as colunas que vão estar em arquivos diferentes. Então você já vê aí que no armazenamento por coluna, isso é uma questão importante. Então o armazenamento por coluna ele é otimizado para consultas e análises, recuperando colunas inteiras com alta performance. E aqui uma outra questão da compressão, né? Como a coluna tem o mesmo tipo, a compactação ela funciona melhor. Então, o banco de dados ele vai escolher um algoritmo de compactação que funciona melhor para aquele tipo de dado, já que toda a coluna vai ter o mesmo tipo de dado. Então, de forma simplista, a gente pode dizer que os bancos de dados relacionais, como SQL Server, MySQL, Postgres, eles têm o armazenamento por linha. E os Data Warehouses, né, como o Redshift, como o BigQuery, eles têm o armazenamento por coluna. Isso eu falei assim de uma forma geral, por quê? Porque existem variações, existem modelos híbridos, como o Snowflake, né, que ele tem um modelo híbrido, e existem bancos de dados relacionais que também permitem você armazenar ou por linha ou por coluna. Okay? Mas a gente pode pensar que de uma maneira geral, bancos de dados relacionais eles têm armazenamento por linha e Data Warehouses por colunas. Bom, também não dá para estudar Data Warehouse sem falar de clusters, né? Então, o cluster, o conceito de cluster e o funcionamento de um cluster é muito importante nesse aspecto. Então, vamos lá. Um Data Warehouse ele processa grandes volumes de dados. Esses processamentos ele pode ter picos, né? É muito comum Data Warehouse eles terem cargas de dados de grandes volumes de dados certas horas do dia ou da semana, ou ele pode ter um processamento constante, né? E você eventualmente pode precisar aumentar a capacidade do
Data Warehouse de forma permanente, né? Aumentou o tipo de negócio, né? Ou você precisa aumentar provisoriamente, né? Mas o que é fato é que um Data Warehouse ele precisa escalar, né? Ele precisa aumentar a capacidade. E para você aumentar a capacidade de um Data Warehouse ou de qualquer coisa que processe dados, né, você pode aumentar essa capacidade de duas formas, que é o up, que é vertical, ou o out, horizontal. No up, o que é? É um upgrade. Você aumenta a capacidade do mesmo servidor. Você dá para ele mais memória, você dá para ele mais processamento ou mais armazenamento. O out é o horizontal, né? Quando você adiciona mais servidores. E é no out que você tem o chamado cluster, ok? Você tem servidores trabalhando em conjunto, a gente vai entender mais isso. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo e falar do Data Warehouse clássico. O Data Warehouse clássico é aquele lá dos anos 90, final dos anos 90, que ele funcionava sobre um hardware especializado, né? E por ser de um hardware especializado, ele tinha uma complexidade e um custo muito grande. E a forma de você fazer um upgrade num Data Warehouse desses, né, que era um chamado appliance, era para cima, né? Você tinha que fazer um upgrade na máquina. Só que esse tipo essa forma de escalar, primeiro, ela tem um limite, né? Existe um limite de quanto você pode aumentar a CPU, o disco, a memória. Requer paradas, porque você vai ter que parar o servidor para mudar ele. Requer configurações complexas e pode ter problema de incompatibilidade, né? Já no out, então aqui no out, que você está escalando horizontalmente, está falando num cluster. Então o que é um cluster? Então é um conjunto de servidores operando em uma rede com o mesmo propósito. Então, o mesmo propósito aqui é importante. Se você tiver uma rede com um servidor de e-mail, outro servidor de banco de dados, outro servidor de aplicação, isso não é um cluster, é uma rede. Um cluster quer dizer que os computadores estão na rede funcionando, operando juntos, com a mesma tarefa, com o mesmo fim. Então, um Data Warehouse, tradicionalmente, ele pode operar em cluster. Então, cada computador desse cluster é chamado de nó. E a gente vai ter N nós, a gente pode ter de 1 a infinitos nós, e a gente vai ter sempre o nó mestre, né? O nó mestre é o nó que, vamos dizer assim, ele coordena o cluster. Então, se você, por exemplo, distribui o processamento, a carga de um processamento, a gente vai entender um pouquinho isso melhor posteriormente, você precisa consolidar esse processamento antes de entregar o resultado, né? Quem faz isso é o nó mestre. Então, diferente do Data Warehouse clássico, que você tinha que escalar só para cima, no Data Warehouse moderno você escala para cima e para o lado, up and out. Então, se você tiver um Data Warehouse pequeno, às vezes um mínimo de aumento de capacidade resolve. Agora, se você tem um Data Warehouse grande, com um grande volume de dados, provavelmente você vai precisar adicionar mais nós no cluster. Então, o out, ele traz uma capacidade ilimitada, tá? Entre aspas ali, né? Mas teoricamente ilimitada, é imediata. Então, se você usa uma solução de Data Warehouse na nuvem, você vai lá no painel de controle e você diz lá a configuração, a nova configuração que você quer, ela vai entrar em operação em poucos segundos ou em poucos minutos. Não requer que você parar o sistema, né? Isso vai acontecer de forma transparente. A configuração e manutenção é mais simples. Você não tem problemas de contabilidade, de incompatibilidade. Você pode usar um hardware commodity, ou seja, um servidor comum, não é um servidor especializado de uma determinada marca. E você tem alta disponibilidade, você tem tolerância a falhas. Então a gente vai falar sobre um pouco mais nisso, como que isso funciona no cluster em seguida. Bom, agora a gente vai falar sobre particionamento, replicação, cluster de tabelas e sharing, que também é um conceito fundamental quando a gente fala do Data Warehouse moderno. Então, o que é o particionamento? Então, de uma forma bem simplificada, particionar
é dividir os dados entre os nós do cluster. Então a gente falou anteriormente que um data warehouse ele pode operar num cluster, que é um conjunto de servidores de uma rede trabalhando em conjunto. E quando eles estão trabalhando em conjunto, quando a gente tem esse cluster, né, o particionamento ele pode dividir essa carga entre esses nós. Bom, o particionamento ele traz algumas vantagens. Vamos ver aqui duas. Ó. O particionamento ele permite você processar um volume menor de dados. Né? Então, em vez de você ter que processar uma tabela inteira, você vai precisar processar apenas parte dessa tabela. E uma outra vantagem é que você pode ter um processamento em paralelo. Vamos entender como que isso funciona, esses dois aspectos. Então, primeiro, você processar um menor volume de dados através do particionamento. Então, primeiro, vamos entender aqui como que o particionamento ele ocorreu. Ó. Então, vejam que aqui eu tenho uma tabela de vendas. Ó, eu tenho essa tabela de vendas. E vamos supor que foi criado um particionamento que dividiu esses dados dessa forma aqui. Então, a gente tem 3 partições. Né? A gente tem a partição 1, a partição 2 e a partição 3. E devido à natureza do particionamento, e estes dados aqui, né, o particionamento foi pela data. Né? A gente pode ver aqui que a partição 1 tem o mês 1, a partição 2 tem o mês 2, a partição tem o mês 3. Então, a gente configurou esse particionamento e dessa forma, esses dados aqui foram para o nó 1, esses dados aqui foram para o nó 2 e esses dados aqui foram para o nó 3, ok? Então, como que isso vai nos ajudar a processar um volume menor de dados? Lembrando que a gente está falando aqui que a gente pode ter petabytes de dados. Então, veja essa consulta aqui. Ó. Então, eu quero ter o total das vendas do mês de janeiro. Então, vejam, como eu particionei os dados por mês, os dados do mês de janeiro estão em um único nó. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou ter que fazer um scan aqui, uma leitura de toda a tabela, né, de todos esses petabytes de dados. Eu vou ler apenas os dados de janeiro que já estão em um único nó. Né? Então, o cluster vai processar isso, vai mandar para o nó líder e vai entregar o resultado para o usuário. Agora, a outra vantagem é o processamento em paralelo. Imagine que agora a consulta que eu quero é o total de todas as vendas. O particionamento aqui é o mesmo. Só que, vejam, eu tenho aqui os dados de janeiro, eu tenho aqui os dados de fevereiro, eu tenho aqui os dados de março. Então, agora, os nós, eles podem calcular em paralelo o total de vendas. Eles mandam o total de vendas para o nó mestre consolida isso e entrega o resultado. Então, você vai ter um processamento muito mais rápido do que se você tivesse toda a tabela, né, todos os milhões de registros aqui em um mesmo nó. Okay? Então, a gente pode ver que o particionamento, em termos de performance, né, para dados analíticos, ele é de suma importância. Além do particionamento, existe uma outra feature, uma outra característica que se encontram em armazéns de dados, que é o cluster. E aqui eu estou colocando cluster de tabelas para a gente não confundir com a arquitetura de cluster de rede. O cluster, ele permite agrupar tabelas que tenham uma relação juntas. Então, por exemplo, as tabelas de RH. E um cluster, ele pode ter partição. Então, você pode particionar e clusterizar a tabela ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui uma tabela de vendas. Ó, aqui essa tabela de vendas. E eu tenho uma tabela de clientes. Então, aqui ó, na tabela de vendas, ó, vejam que eu particionei meus dados em 3 clusters. 1, 2 e 3. Aqui, no caso, está particionado por ano. Então, vejam que o P1 foi para este servidor, o P2 foi para este, e o P1 e o P3 para esse. Agora, aqui com a tabela de customer, eu criei um cluster. E o que acontece? Ó, este cluster também, né, ele vai agrupar as tabelas nos 3 servidores. Ele vai manter uma cópia dessa tabela nos 3 servidores.
porque eu estou agrupando eles pelo Customer ID. Então, eu tenho a tabela, eu tenho um particionamento pela data de venda e um cluster pelo ID do cliente, ok? Bom, e aí um outro conceito que a gente falou já da partição, uma forma de particionamento é o chamado sharding. Ele é semelhante, mas ele tem algumas características específicas. Então, o particionamento ele pode armazenar no mesmo disco ou em nós diferentes. Então, você pode dividir os dados em blocos, mas eles vão ficar no mesmo disco, no mesmo servidor. Ou ele pode dividir isso em diferentes nós. No sharding, não. No sharding, ele vai distribuir a tabela em diferentes nós. No particionamento, essa divisão é baseada em intervalos de valores. Então, por exemplo, o ano, o mês, o dia, o valor. E ele pode ser usado junto com o cluster. Já o sharding, ele é baseado em uma sharding key, que é definida através de uma ou mais colunas. Bom, e o conceito de replicação? Replicação é um conceito que vai copiar os dados para diferentes nós. Então você vai ter cópias, normalmente por padrão, são 3 cópias do mesmo dado em diferentes nós do cluster. E esses nós, esses servidores, podem inclusive estar em diferentes regiões. Então você pode ter a sua tabela de clientes, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cópia na América do Sul e outra cópia na Europa. E se esses dados estiverem particionados, né, esta replicação ela vai ocorrer de acordo com o particionamento, ok? Bom, então considerações finais. As partições podem ser gerenciadas de forma independente. Dados menos frequentes podem estar em uma partição de menor custo. O armazenamento, né, se você olhar, por exemplo, os sistemas de armazenamento de cloud, de provedores cloud, né, eles têm diferentes níveis e diferentes custos. E você pode colocar coisas menos frequentes em armazenamentos com o mesmo custo. E uma outra questão importante, que eu dei o exemplo ali do particionamento dividindo em cluster, mas não necessariamente. Você pode ter particionamento utilizando um único nó, o mesmo nó do cluster, ok? Mesmo assim você, em teoria, isso claro depende de vários fatores, mesmo assim você teria um ganho de performance. Bom, aqui então a gente vai falar rapidamente sobre os aspectos de tolerância à falha que vem junto normalmente quando você contrata ou quando você passa a utilizar um data warehouse na nuvem. O primeiro aqui que eu vou citar é o de replicação. A gente já falou em aula anterior o que é, né, que seus dados vão ser copiados entre os diferentes nós do cluster. E esses nós podem estar localizados em diferentes regiões. Isso quer dizer o quê? Que se um nó falhar ou mesmo ficar indisponível devido à região que ele está, né, vão existir cópias, né, e o seu sistema não vai ficar indisponível. Uma outra característica é o failover. Então, em caso de falha, um nó assume automaticamente a função do nó que apresentou o problema. Isso é um processo transparente da maioria dos produtos, ok? O data warehouse continua funcionando normalmente e o usuário não percebe. Um outro recurso aqui é o de load balance, que ele distribui automaticamente a carga de processamento entre diferentes nós. Então, se você tem uma carga maior em um nó, isso pode ser distribuído automaticamente. E backup e recuperação. Então, essas soluções elas permitem fazer backup e recuperar esses dados em caso de falha. E finalizando aqui, né, recuperação de desastres. Então, você pode restabelecer a operação em caso de um grande desastre. Vamos falar de um fenômeno natural no local onde o servidor se encontra, né, um desastre natural como um terremoto, um vulcão, uma enchente, uma guerra, né? Então você tem também essa opção de recuperação em caso de desastres.